ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Aqui nós já entendemos, meus irmãos, um trecho, até do que eu estava acabando de falar. Portanto, se já ressuscitastes com quem? Com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Por que ele disse, se já ressuscitastes? Se eu, meus irmãos, entreguei a minha vida para Jesus, se eu entendi que eu morri para este mundo, eu não posso, meus irmãos, estar buscando as coisas ainda deste mundo. Eu não posso, meus irmãos, estar ainda isso mesmo, vivendo como se eu estivesse vivendo para este mundo. Aqui a gente já entende, meus irmãos, que se eu morri, isso aqui, meus irmãos, é uma figura de linguagem, fazendo uma referência da morte para a carne, para o pecado. Se eu morri, meus irmãos, e eu ressuscitei com Cristo, a minha natureza tem que buscar as coisas agradáveis e santas e que glorifiquem a quem? E que glorifiquem a Deus. Você está entendendo? Sim ou não, meus irmãos? Que glorifiquem a quem? A Deus. Paulo aqui é bem claro isso mesmo. Se já ressuscitastes com Cristo, buscar as coisas que são de quê? De cima. E as coisas que são de cima são o quê? Tudo aquilo que glorifica a quem? A Deus. Se eu sei, meus irmãos, que tem um lugar que ali, meus irmãos, não glorifica a Deus, aquilo, meus irmãos, não me compete isso mesmo. Se eu sei, meus irmãos, que algo na minha vida não glorifica a Cristo, isso mesmo. Isso, meus irmãos, não compete a minha vida. Nós devemos entender, meus irmãos, que a nossa vida é para glorificar a quem? A Deus. Agora, meus irmãos, se a nossa vida é para glorificar a Deus, não é, meus irmãos, que nós iremos sumir deste mundo, mas nós, meus irmãos, iremos andar com sabedoria, discernimento, isso mesmo, para que nós possamos ser luz neste mundo, para que nós possamos ser o sal desta terra. Amém, meus irmãos? E ele diz, buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de quem? Onde Cristo está sentado à destra de Deus. O Evangelho, meus irmãos, ele traz um desafio para a nossa vida. E qual é o desafio? É a gente negar, meus irmãos, as nossas vontades. É a gente, meus irmãos, negar as nossas vontades. Negar, meus irmãos, muitas vezes, a cobiça da nossa carne, que cobiça, meus irmãos, muitas coisas, mas não glorifica a quem? Não glorifica a Deus. Isso mesmo. Isso, meus irmãos, vai trazer o quê? Isso vai trazer uma dor no coração. Isso vai trazer, meus irmãos, um desafio. E a gente, meus irmãos, tem que ser maduros e entender que nós estamos caminhando para o reino de quem? Para o reino de Deus. Porque se não for assim, meus irmãos, e nós, meus irmãos, abrimos concessões para a nossa natureza, isso mesmo, nós, meus irmãos, daqui a pouco iremos ser, meus irmãos, apenas um religioso, mas na verdade nós não refletimos a imagem de quem? A imagem de Cristo. Isso mesmo. Amém, meus irmãos?
meus irmãos, não estou falando aqui, meus irmãos, que o ser humano não tem pecado, ou que o ser humano não está, meus irmãos, sujeito a pecar ou a errar. Isso mesmo. Eu estou falando, meus irmãos, de consciência, de desafio, de luta. Isso mesmo. Que nós, como cristãos, devemos compreender que iremos enfrentar. Amém? Vamos fazer uma referência, meus irmãos, aqui. Um casamento. Não importa, meus irmãos, se o primeiro casamento, ou algo assim, pastor, o meu primeiro casamento deu certo, ou estou vivendo hoje no segundo casamento. Não importa, isso mesmo. Eu estou me referindo, meus irmãos, aqui a desafio. Isso mesmo. A quê? A desafio. Na nossa vida, isso mesmo. Como um casal, uma pessoa que é casada, ela vai enfrentar desafios. E ela tem que estar disposta, meus irmãos, a enfrentar os desafios e viver com aquela pessoa. Se nos desafios, nos problemas diários, não houver perdão, não houver reconciliação, não houver interesse, houver orgulho, isso mesmo, houver, meus irmãos, sentimentos pessoais, não há unidade e não há progresso no casamento. Isso mesmo. Se aquela pessoa quiser agradar apenas os seus desejos, quiser ceder para servir a outra pessoa, aquela pessoa, meus irmãos, não vai ter progresso no seu casamento, no seu relacionamento. Você vai ter que, meus irmãos, abrir mão de você para você servir a quem? Para você servir o outro. É ou não é isso, meus irmãos? Quem meus irmãos? Todo mundo aqui, meus irmãos, casados. Isso mesmo. Se alguém não for, vai ser. Mas é isso. Isso mesmo. Se a gente pensar só em si, isso mesmo. Não haverá, meus irmãos, espaço para comunhão nesse casamento, nesse relacionamento. O casamento, meus irmãos, já reflete só um exemplo. E uma aliança, né, entre um homem e uma mulher. Na aliança do homem ou do cristão, seja homem ou mulher, com Deus, requer o quê? Ele abrir mão de si, e esse si é o quê? Muitas vezes a vaidade, o orgulho, os seus desejos, abrir mão da oferta deste mundo, para que você possa manter a sua comunhão, a sua aliança viva com quem? Com Deus. Isso mesmo. Se eu não estiver disposto a ceder, e quando eu cedo, eu estou morrendo para a minha vontade, para eu, meus irmãos, servir, isso mesmo, para que eu possa ter esta comunhão. Só que, meus irmãos, aí tem os frutos e a virtude. Aí tem os frutos e o quê? E a virtude. E quais são os frutos? Isso mesmo. Uma pessoa, meus irmãos, que suporta isso mesmo. Ela vai manter a sua família, o seu casamento, isso mesmo. Uma pessoa que suporta isso, que está, meus irmãos, disposto a servir a Deus, ela vai manter essa sua comunhão com Deus, ela vai manter-se, meus irmãos, no caminho da salvação, ela vai manter-se, meus irmãos, a sua relação íntima com o Pai, isso mesmo. Porque, meus irmãos, quando um
cristão ele cria um relacionamento com Deus, meus irmãos, é um relacionamento íntimo, de oração, isso mesmo, de conversa. É tipo, você está servindo, honrando a Deus, mas o Pai, Ele também está honrando a sua caminhada. Não que você não venha passar lutas, mas Ele está cuidando de quem? Ele está cuidando de você, Ele está te ajudando, está te dando forças, está alegrando os dias difíceis da sua vida. Está ajudando você a vencer os obstáculos, está ajudando você a ser um homem ou mulher santa, agradável aqui a Deus. O ressuscitar não é, meus irmãos, que eu subir para os céus, mas já representa que a minha vida não está com base aqui nas coisas terrenas, está com base agora em uma vida espiritual, um propósito no reino de quem? No reino de Deus. Vou dizer uma coisa para você, há um desafio hoje muito grande, e eu estou falando, meus irmãos, de pessoas que não conhecem ainda a palavra, de pessoas que, meus irmãos, conhecem o Evangelho, mas, meus irmãos, elas estão sufocadas, isso mesmo, elas ainda não compreenderam, meus irmãos, ainda o propósito, a sua caminhada, e é isso, meus irmãos, que nós devemos compreender. A gente compreender, meus irmãos, que nós estamos caminhando para o céu. Aí alguém vai dizer assim, mas eu vou ter que abrir mão de muita coisa, eu vou ter que mudar radicalmente a minha vida. Mas foi o que Jesus disse. Jesus disse, aquele que quer me seguir, tome a sua cruz e siga-me. Foi o que Jesus falou. Quando havia, meus irmãos, um jovem muito rico, que disse, Senhor, eu cumpro todos os mandamentos, e o jovem era muito rico, Jesus disse, e olha que o jovem era honesto, ele, meus irmãos, era cumpridor dos mandamentos de Deus, mas o Senhor disse, só te falta uma coisa, vende tudo que tu tens e me segue. Não que Jesus estivesse interessado nas suas riquezas, porque o coração dele havia, meus irmãos, uma particularidade com as riquezas dele. Isso mesmo. Aí aquele jovem se entristeceu, Senhor, saiu fora. Isso mesmo. A minha vida com Deus, meus irmãos, é eu entregar o meu coração. O meu coração. Isso mesmo. O meu coração. Eu entregar o meu coração. Sabe? Em um relacionamento, às vezes, meus irmãos, quando a pessoa já teve um relacionamento, às vezes, que já teve uma separação, que já teve, meus irmãos, um namoro ou um noivado, isso, que às vezes ali por alguma coisa não deu certo, que a pessoa se sentiu-se, e principalmente pessoas, meus irmãos, que não eram crentes, isso mesmo, crentes mesmo. Aquela pessoa, meus irmãos, ela se sentiu-se partida, o seu coração ferido, porque, meus irmãos, ela entregou o coração dela àquela pessoa. Isso mesmo. Embora nós venhamos, meus irmãos, compartilhar o nosso coração com o nosso cônjuge, seja marido, esposa, o nosso coração, quando é entregue a Deus, ao Senhor, jamais será frustrado. Isso mesmo. Aqui nesta terra, o homem, meus irmãos, pode
sentir alguma frustração, mas se a gente entrega o nosso coração a Jesus, Ele, meus irmãos, vai cuidar da nossa vida em todos os nossos caminhos. Isso mesmo. Porque, meus irmãos, quando há um rompimento em uma aliança, seja um casamento, muitas vezes, meus irmãos, foi noivado há muito tempo, aquela pessoa ela se sente tão partida desse mesmo. É porque ela, meus irmãos, se entregou-se isso mesmo. Aquela pessoa. Agora, meus irmãos, o ser humano muitas vezes, meus irmãos, ele se entrega-se, meus irmãos, para uma pessoa, e às vezes ele tem, meus irmãos, dificuldade de se entregar-se, meus irmãos, para quem? Para Deus. Isso mesmo. Para Deus. E Jesus, meus irmãos, Ele nos chama, isso mesmo, para que nós venhamos entregar a nossa vida, o nosso coração, para Ele, isso mesmo, para Ele. No versículo 2 ele diz: pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas coisas que são da terra. Se eu, meus irmãos, morri e ressuscitei com Jesus, eu entreguei o meu coração a Jesus Cristo, o meu pensamento, meus irmãos, tem que estar nele, no Senhor, em servir, em honrar ao Senhor. Amém, meus irmãos? Agora é um processo. Se o ser humano, meus irmãos, ele entregar a sua vida radical a Jesus Cristo, as mudanças na sua vida não irão, meus irmãos, trazer tantas dores e sofrimentos, porque ele entregou a sua vida a Jesus. Ele entregou e está disposto. Por que, meus irmãos, a dificuldade hoje de caminhar com Jesus? É porque aquela pessoa, meus irmãos, ela não entregou-se por completo a Jesus Cristo, e ela, meus irmãos, fica resistindo. Isso mesmo. Isso aqui eu cedo, mas isso aqui eu não posso ceder. E nesta luta, na minha natureza, com o que pode, o que não pode, o que eu faço, o que eu não faço, isso se torna-se um fardo, isso se torna-se, meus irmãos, uma disputa entre a carne e o espírito daquela pessoa. E essa pessoa, meus irmãos, ela vai sentir um tédio chato, servir a Deus, servir a Jesus, cumprir os mandamentos, a palavra de Deus. Ela vai achar, meus irmãos, chato, isso mesmo, buscar a Deus, isso mesmo, porque, meus irmãos, ela não abriu o coração dela totalmente para quem? Para Jesus. Isso mesmo. Ela não abriu o coração dela totalmente para quem? Para Jesus. Só que isso aqui, meus irmãos, é interessante, sabe? Uma reflexão interessante. Eu fiz uma referência de um relacionamento. Quando alguém, meus irmãos, rompe um relacionamento, ela se sente, meus irmãos, com o coração partido. Quando o homem, meus irmãos, entrega a vida para Jesus, e ele, meus irmãos, querendo ou não, ele tem um relacionamento, por mais que ele não tenha um relacionamento com uma pessoa, mas ele tem um relacionamento com o mundo e com a sua carne, ele vai se sentir um pouco partido, porque, meus irmãos, muitas coisas ele cedeu a abandonar. Ele abandonou. Isso mesmo. Só que, meus irmãos, vai ter um processo de dor, mas daqui a pouco você vai ser um cristão curado, maduro. Isso mesmo. Porque você morreu e curou-se dos desejos e
a natureza do mundo. Agora você, meus irmãos, é um cristão que ressuscitou para viver para quem? Para Cristo, para Jesus. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, uma luta? Meus irmãos, um desafio? Mas meus irmãos, algo que você tem que tomar uma atitude. Isso mesmo. Você tem que tomar o quê? Você tem que tomar uma atitude. E quando nós tomamos essa atitude, muitas vezes vai trazer dores, tristeza. O diabo vai querer, meus irmãos, querer colocar dúvida, dizer assim: olha, tu era mais feliz quando vivia no mundo, quando servia a tua carne, quando fazia o que tu querias. Isso. Já vai colocar tudo isso. Mas você tem que ser racional e dizer: não, eu escolhi ter uma aliança e viver para Cristo. Vai ter a luta? Vai ter o desafio? Vai. Mas se você permanecer, daqui a pouco, essa ferida que foi aberta porque você está abrindo mão do mundo, ela vai ser curada, e você agora vai ser um cristão curado, servindo a quem? Servindo a Jesus. Servindo a quem? Servindo a Jesus Cristo, agradando a Ele, honrando a Ele, servindo a Ele com temor. Isso mesmo. E com autoridade. E com o quê? E com autoridade. É repentino? Não, é um processo. Mas quando há interesse, esse processo passa. E nós, meus irmãos, somos curados. Não estou me referindo a uma questão física, mas espiritual. E nos tornamos cristãos, meus irmãos, que estamos caminhando para onde? Que estamos caminhando para o céu. Glória a Deus. Aí ele diz no versículo 3, olha aqui: porque já estáis mortos. Porque já estáis o quê? Mortos. E a vossa vida está escondida com Cristo. Com Cristo em quem? Em Deus. Porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em quem? Em Deus. Mortos para quê? Para a natureza. E agora nós estamos, meus irmãos, escondidos com a nossa vida em quem? Em Jesus Cristo. Glória a Deus. Isso mesmo. Aí, meus irmãos, você que foi curado, você que morreu para o mundo, para o pecado, para a sua natureza, alguém vai passar perto de você ostentando lá o pecadão. Não é o pancadão, não, é o pecadão. Aí você que foi curado, isso mesmo, você que foi curado, você, meus irmãos, vai seguir a sua vida tranquila. Isso mesmo. Porque você foi o quê? Você foi curado. Você foi curado. Isso mesmo. Você morreu para o mundo, e agora você reviveu para Jesus. Amém, meus irmãos? Quando Cristo que é a nossa vida, versículo 3: porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo. Com Cristo em quem? Em Deus. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em quem? Com Cristo em Deus. Versículo 4: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Em quê? Em glória. Sabe, meus irmãos, outra coisa, olhe bem, olha que você preste atenção nisso que eu vou falar para você. Se você morreu para o mundo,
Isso mesmo. Se você morreu para o mundo, você, meus irmãos, não tem prazer nesse mundo. Você não tem prazer você não tem prazer nesse mundo. Você está vivendo neste mundo. Você está, meus irmãos, vestindo, comendo, isso mesmo, sendo um cristão feliz, mas você não tem prazer, meus irmãos, nesse mundão aí pecaminoso, não. Isso mesmo. Porque, meus irmãos, a ferida que foi aberta em você por causa do pecado, ela foi curada. Ela foi o quê? Ela foi curada. E a sua expectativa é, meus irmãos, você concluir a sua vida e agora, meus irmãos, se manifestar pela ressurreição de Cristo, como ele mesmo diz aqui. Quando Cristo vier a nossa vida se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em quê? Em glória. Isso mesmo. Você foi curado e você está vivendo aqui, mas a sua expectativa é em você concluir a sua vida e subir aos céus como Jesus subiu, ser manifestado com ele em glória. Amém, meus irmãos? Se nós, meus irmãos, somos crentes e nós não temos expectativas no reino de Deus, nós, meus irmãos, ainda não morremos para o mundo. Porque, meus irmãos, hoje as igrejas estão tão frias, os crentes são frios, porque, meus irmãos, ele não morreu ali. Não há uma expectativa, porque, meus irmãos, quando um homem morre, sabe, meus irmãos, não há orgulho, não há, meus irmãos, nada que a sua carne venha predominar nele. Isso mesmo, ele morreu, isso mesmo, morreu, e ele está vivendo para o reino de quem? Ele está vivendo para o reino de Deus. Amém, meus irmãos? Ele fez o que? Ele morreu. E é isso que Jesus ele quer, meus irmãos, que nós de fato venhamos morrer e ressuscitar com quem? E ressuscitar com ele. E nós ressuscitamos, meus irmãos, não é quando nós, meus irmãos, acabam os nossos dias, é quando, meus irmãos, nós decidimos de fato estar rendido à vontade de quem? A vontade de Jesus. Amém, meus irmãos? Aí, meus irmãos, tem pessoas que dizem assim: pastor, não estou feliz não aqui, sabe? Quando, meus irmãos, a nossa carne ela estiver incontente, insatisfeita, quando a nossa carne, meus irmãos, ela quiser murmurar, você tem que ir para a oração e dizer: Senhor, tira isso de mim, porque eu estou vivendo aqui, Senhor, mas eu estou caminhando para o céu. Isso mesmo. Estou caminhando para o quê? Para o céu. Eu conheci uma pessoa, meus irmãos, essa semana, e disse: irmão, nós estamos caminhando para o céu. Isso mesmo. Não podemos deixar, meus irmãos, que a murmuração, ou que nenhum sentimento, meus irmãos, de insatisfação entre no nosso coração. O segredo, olha bem, o segredo da sua vitória, o segredo da sua o quê? De sua vitória. Eu não estou aqui
pastor, consegui isso, não. Tem pessoas que acham que a vitória dela já é uma conquistazinha. Eu estou me referindo, meus irmãos, na sua vitória. Na sua vitória, meus irmãos, mas é vitória mesmo. É você ser, meus irmãos, uma pessoa vitoriosa, realizada. É, meus irmãos, você compreender o propósito de Deus. Isso mesmo. Viver para Deus. E você verá, meus irmãos, que por mais que em algum momento essa ferida esteja ainda aberta, e você lutar para que ela seja cicatrizada e curada, você verá, meus irmãos, que muitas coisas irão andar em seu favor, e você irá ser um cristão de sonhos, projetos realizados, e que almeja cumprir o propósito de quem? Cumprir o propósito de Deus na sua vida. Isso mesmo. Cumprir o propósito de quem? Cumprir o propósito do Senhor na sua vida. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Nós seremos, meus irmãos, pessoas realizadas, felizes. Vai ter lutas, meus irmãos. Então vai estar com uma luta. Mas, meu, nessa luta não vai tirar a alegria, a esperança do seu coração. Você está na luta, mas você, meus irmãos, está feliz, contente, vendo os céus e o mover de Deus em seu favor. Isso mesmo. Porque se você está vivendo para Deus, ele está agindo em seu favor. Se nós, meus irmãos, estamos vivendo para Deus, Ele está agindo em nosso favor. Romanos, Paulo diz o que? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o seu propósito. Sabe, meus irmãos? É a gente, meus irmãos, morrer e entregar o nosso coração para Jesus e dizer: Senhor, faz a tua vontade em mim. Faz a tua vontade em quem? Faz a tua vontade em mim, Senhor. O problema, meus irmãos, é que eu entreguei minha vida para Jesus, mas não é que a vontade de Deus predomine. Muitas vezes aquela pessoa quer que a vontade dela predomine. Esses dias eu falei com meu irmão e ele disse: olha, pastor, eu sirvo a Deus do meu jeito. Eu disse: não, irmão, não é assim. A gente serve, meus irmãos, não é para a nossa vontade ou o nosso jeito. A gente tem que entender, irmão, que é a vontade de Deus que tem que predominar na nossa vida. Isso mesmo. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Quem crê aqui na vitória? Eu não estou falando de uma messinha, não. Eu estou falando, meus irmãos, de uma grande vitória. Amém? Amém? Porque alguém pode conquistar uma bênção agora e daqui a pouco está frustrado, triste. Isso mesmo. Desanimou, perdeu a fé, saiu do caminho. Aí, meus irmãos, essa não é a vitória que Jesus espera, a vitória de Cristo nos faz permanecer e ser vitoriosos, meus irmãos, constantemente. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Um cristão, meus irmãos, vitorioso, ele é realizado, ele está feliz, contente. Vai ter dia triste, vai, meus irmãos, mas isso é um momentozinho. Isso não vai fazer parte da sua vida, não. Paulo e Silas, há poucas horas eles tinham sido surrados, feridos, mas, meus irmãos, isso tinha sido à tarde. Quando foi perto da meia-noite, eles cantavam, oravam e glorificavam a quem? A Deus. Como é que pode isso, meus irmãos? Porque eles eram pessoas vitoriosas. Pessoas vitoriosas.
cristão vitorioso, ele, meus irmãos, não desiste pelo problema, não. Ah, pastor, aconteceu um problema. Não, aconteceu um problema, mas você serve a quem? Você serve a Deus. Daqui a pouco, aquilo que foi um problema, Deus transforma em bênção. Isso mesmo. Ah, pastor, aconteceu uma coisa, eu fiquei triste. Mas você entregou a sua vida para Jesus? Entreguei. Mas fique em paz, porque Jesus, Ele já te entregou a vitória e Ele vai te ajudar em todos os teus caminhos. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Quem é que está entendendo? Agora não podemos deixar, meus irmãos, que as pequenas coisas nos tirem a alegria que Jesus já conquistou, que é, meus irmãos, a vitória, da salvação,